Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos para a nossa oração da manhã? E a oração da manhã de hoje tem um tema que é muito especial para todos nós. Um tema que é muito, vamos dizer assim, mistificado. E na verdade ele é muito simples. Basta que você olhe à luz da palavra, o seu propósito. Como descobrir o seu propósito, como viver o seu propósito, como isso, o seu propósito, como aquilo, o seu propósito. Sabe, eu vejo muita gente falando a respeito de propósito, mas pouca gente se firmando naquilo que a palavra de Deus fala, naquilo que Deus diz para nós a respeito daquilo que é o nosso propósito de vida, de como a gente deve viver esse propósito. Então presta atenção nesse trecho aqui da carta aos Filipenses. Você sabe, eu estou estudando o livro de Efésios e o próximo livro é o livro de Filipenses. Eu estudei na ordem invertida. E eu estava aqui folheando o livro de Filipenses, dando uma lida aqui, e passou um trecho que diz assim, o título do trecho é Brilhar como as estrelas no céu. Isso me chamou a atenção e eu fui ler. E nesse trecho tem um versículo que saltou aos meus olhos e ficou no meu coração no sentido de propósito. E vem muito de acordo com aquilo que Deus foi revelando na minha vida. E pode ser que isso seja exatamente aquilo que você precisa entender para destravar a sua vida e começar a viver no seu propósito. Presta atenção nisso aqui. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Vamos ler de novo. Pois é Deus quem efetua em você tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. O que Deus está dizendo aqui? O que Paulo, melhor dizendo, está dizendo aqui para nós, na palavra de Deus? Entenda que quando você tem desejos no seu coração, quereres no seu coração, Deus realiza o querer no seu coração. Ah, Marcelo, mas tudo que eu quero vem de Deus? Claro que não. Você sabe direitinho discernir o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Mas existem quereres do nosso coração relacionados a como eu vou tocar a minha vida, como eu vou cuidar da minha vida, como eu vou fazer em relação à minha vida, que você percebe que são pistas claras de Deus a respeito do seu propósito. Desde sempre, Deus colocou no meu coração a vontade de aprender a tocar um instrumento, o me sentir bem tocando um instrumento, falando, cantando. E aí, com o tempo, eu comecei a juntar as coisas. O evangelismo através da música, o curtir, estudar a palavra e ensinar a palavra. E aí isso virou o meu propósito de vida, esse querer que Deus colocou no meu coração de levar a palavra às pessoas com louvores, com explicações a respeito daquilo que está escrito nos textos sagrados. Entende? Ele colocou esse querer no meu coração e ele me deu capacidades e habilidades para desenvolver esse propósito. Eu tenho certeza que Deus colocou capacidades em você. Eu tenho uma amiga que ela tem uma capacidade, um dom especial de Deus para fazer doces. E esses doces, os doces que ela faz são maravilhosos. Só que no meio do caminho alguma coisa aconteceu, que ela perdeu o interesse pelos doces. Ela deixou de lado. Mas é recorrente que ela sempre acaba voltando aos doces. Mas ela teima em não insistir com esses doces. Quando dá para ver claramente que Deus deu a ela um dom de alegrar a vida das pessoas, de abrilhantar situações de celebração com aqueles doces que ela faz. O dia que ela entender que esse querer de Deus, junto com o querer dela em crescer, evoluir, em prosperar financeiramente, quando eles se juntarem, ela vai ser uma grande empresária da área de doces, eu não tenho a menor dúvida. Mas o querer dela hoje não está alinhado com o querer de Deus. Não está alinhado com as capacidades que Deus deu a ela. Então ela fica sapateando para todo quanto é lado, tentando achar um local, mas sempre volta pro doce. Entende? É como aquele empresário que eu conversei com vocês na live. Ele tinha um desejo, um querer no coração de ser empresário, de ser um grande empresário. Quem foi que colocou esse desejo no coração dele? Foi Deus que colocou esse querer lá e deu as capacidades para que ele se tornasse um grande empresário. Colocou as oportunidades na frente dele e quando ele juntou tudo isso, o querer dele com as oportunidades e capacidades que Deus deu, se tornou um grande empresário. Tá
tocando a empresa dele e está crescendo. Entende? O seu propósito, quando você sente no coração um desejo muito forte por algo, examine se aquilo ali é de Deus. Coloque a luz da palavra, a luz do Espírito Santo, a luz da oração. Deixe aquele desejo ficar ali no seu coração, fermentando um pouco para você entender e discernir se veio ou não de Deus. Porque existem desejos que não vêm de Deus. Você sabe que são os desejos da carne, são os desejos do materialismo exacerbado. Existem várias coisas. Mas você sabe quando vem e quando não vem de Deus. Relacionado ao seu propósito, tem coisas que você sempre sentiu no seu coração. Eu gostaria de trabalhar com isso, eu gostaria de cuidar de animais, eu gostaria de cuidar de idosos, eu gostaria de ser um evangelista, eu gostaria disso. Sempre tem aquele negócio que está no seu coração e recorrentemente ele volta. É Deus te dando pistas. E quando você investir naquilo que Ele está te falando, com as capacidades que Ele te deu, você vai deslanchar. Porque o propósito de Deus na sua vida é o seu querer dentro da vontade dEle. É o seu querer dentro dos ensinos dEle. É o seu querer dentro daquilo que Ele te mostra que é. Por exemplo, eu posso ser um grande empresário, fraudando, roubando, corrompendo. Posso prosperar financeiramente. Mas não é isso que Deus quer de mim. Eu tenho um querer de ser um grande empresário. Eu quero prosperar. Eu quero gerar empregos. Eu quero fazer isso, fazer aquilo. Só que de forma honesta, sendo bom, sendo humilde, sendo justo. Opa, então eu quero prosperar, eu quero ser um grande empresário dentro daquilo que Deus ensina, dentro dos princípios dele. Então, é isso que é um propósito de Deus para a sua vida. Entende? Não tem tanto mistério, não tem aquela coisa assim que precisa ser desvendada e tal. Não. É você examinar a sua vida, aquilo que realmente arde no seu coração, e colocar aquilo para funcionar dentro do que Deus ensina. Simples assim. Não mistifica aquilo que é simples. A palavra está aqui. O querer que Deus coloca no teu coração, aquele desejo ardente. Se você der vazão a esse desejo, com as habilidades que Ele te deu, você vai viver o seu propósito e a sua vida vai ser leve. As pessoas me perguntam por que eu faço vídeos todos os dias, por que eu faço X lives por dia, e desde que começou a pandemia. Porque para mim é viver o meu propósito. Para mim é leve. Para mim é tranquilo, é gostoso, é suave. Ah, Marcelo, você nunca cansa? Claro que eu canso. Mas eu me lembro do meu propósito. Eu me lembro do que arde no meu coração. Do meu real porquê em fazer isso. E aí eu sigo em frente. Leve. Não tem que ser massacrante, desgastante, horripilante, para você chegar de noite, deitar e falar, por que eu estou vivendo isso? Não. É para você deitar e falar, ainda bem que eu estou vivendo o meu propósito. Isso me alimenta. Amém? Posso orar por você? Senhor, que nesse dia de hoje, nessa sexta-feira, o Senhor derrame a luz do Espírito Santo sobre a vida dessa pessoa. Que ela consiga entender o querer que o Senhor colocou aí dentro desse coraçãozinho. E entendendo esse querer, ela comece a trabalhar as habilidades, as capacidades para poder aflorar dentro desse querer. Que o Senhor permita que ela entenda de forma muito clara o querer que vem de Ti, as capacidades que o Senhor já deu, a graça que o Senhor já derrama todos os dias, para que ela flua na vida. É o que eu te peço nesse dia de hoje, Senhor. Derrama o Teu amor, a Tua graça, a Tua paz e mostra o Teu querer. É o que eu te peço hoje, em nome de Jesus. Amém. Fica atento, presta atenção ao que Ele vai falar aí no teu coração, que eu tenho certeza que esse final de semana ainda você vai ter um esbarrão de frente aí com o seu propósito, e muita coisa que não fazia sentido vai fazer sentido, em nome de Jesus. Amém? Então deixa o seu like, deixa o seu comentário. Se você quiser, revela para mim qual é o querer que Ele colocou no seu coração. Eu vou ficar muito feliz em saber. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que esse final de semana seja fantástico, maravilhoso, vivendo dentro do propósito de Deus para você. Amém? Deus no controle.